Bom dia! Rádio Jovem Pan! Vamos falar um pouco do rádio, né? Tão esquecido nesse mundo de mídia e imagens, imagens incorretas, imagens sendo transtornadas, imagens sendo feito, né? Vamos falar do rádio. E a Rádio Jovem Pan está apresentando coisas espetaculares. E tem um detalhe, eu quero falar de um detalhe da Rádio Jovem Pan. Um jingle, pode-se dizer assim, da Rádio Jovem Pan, que me fez... fui lá adiante buscar muita coisa bonita da rádio. Muita coisa bonita da rádio. Eu queria falar... eu queria falar de uma situação, de uma eficiência. Num minuto só, mas uma eficiência de realidade, uma eficiência de atualidade inacreditável e que me lembrou muito Aristóteles, que tudo é alegria, tudo tem que ser feito com alegria, tudo tem que ser, por pior que seja, ter aquela pitada de alegria. E eu queria falar de uma personagem que está na Jovem Pan, que é de uma eficiência, de um ponto exato para se fazer a gente pirar demais. Eu queria falar da Sandra. Sandra, que espetáculo. Que pontualidade radiofônica que se tem a Sandra. Genial ao criador, genial aos quem constrói os textos, genial a forma de apresentação da voz da Sandra, genial, sem preconceitos, sem nada, mas no ponto. É lindíssimo os contextos que ela escolhe para poder fazer toda a sua arte. É a arte do rádio, gente. Tá ali a arte do rádio. É uma coisa espetacular, moderna, pós-moderna, contemporânea, quântica. E é lindíssimo. Uma das últimas, por exemplo, que eu ouvi, quando ela fala, São Paulo não dá mais para andar, só de helicóptero. Agora, só de helicóptero. Ela pede então helicópteros para os poderes políticos, para poder transportar-se dentro de São Paulo. Então, é muito bonito isso. E eu queria chamar um detalhe. Não deixa a imagem dela aparecer. Porque a beleza do rádio é a gente criar, é o mais criativo que tem. O rádio tem essa coisa criativa. Ele não dá imagem grátis pra gente. Eu jamais vou querer ver a Sandra. Não me apresentem a Sandra. Deixa a Sandra que eu tenho, que eu criei no meu cérebro. E cada ponto eficaz, atual, social, jornalístico da Sandra, eu crio, não é uma nova Sandra, mas eu transformo a Sandra de acordo cada vez que ela aparece, a cada minuto que ela ressoa. Então a rádio tem essa magia maravilhosa, essa coisa maravilhosa. Quero conhecer os autores, lógico que eu quero conhecer, mas a imagem da Sandra não nos passe. E se vocês inventarem de botar a Sandra em teatro, a Sandra em vídeo, vai cair na massificação, vai cair na alienação, vai cair no deboche. E ela não tem nada de deboche. Muito pelo contrário, as circunstâncias que ela joga pra gente, dos detalhes que ela quer acentuar pra gente, são espetaculares. Então, Sandra, meus parabéns pela criação, meus parabéns pro texto, meus parabéns, Jovem Pan, por resgatar a rádio nessa forma atual, moderna de dar notícia. Aristóteles deve estar
deve morrer de alegria de ver como deve ser contextualizado política, sociedade, né, cultura. Parabéns. Parabéns pelo 1 minuto de Sandra na rádio. Isso me leva, então, a detalhes, né? Mas, por exemplo, o Zebétio. Eu nunca quis, de repente o Zebétio começou a aparecer, parece, em vídeos, coisa e tal, alguma coisa. Eu nunca quis ver, porque o Zebétio é da minha infância, da minha juventude, é diálogo da minha família, é diálogo dos amigos do meu pai. E esse Zebétio está aqui, ele está aqui, as coisas, as músicas, as piadas. A rádio é mágica, a rádio nos faz bem aos neurônios. Tá? Assim como o programa Pânico. Ainda vi alguma coisa, algumas imagens do programa Pânico, mas na rádio é espetacular. É espetacular. Quando entra as imagens do programa, começa muitas informações, muita coisa, e o que se fala e como se fala, né? A crítica ferrenha, ácida, que eu fui muito acostumado, que, como meu pai, como um professor que sempre esteve na minha juventude, o professor Lincoln, tem que falar dele, hoje ele seria mundialmente conhecido, a genialidade desse professor, e de um humor ácido. O Pânico também tem muito a ver com o Zebétio. Não gosto de ver o programa Pânico visual, gosto de ouvir ao meio-dia, e é ali que a Sandra também aparece. A rádio é mágica porque ela traz imagens pra gente. Ela é democrática. Mas democrática, que tudo bem, o som não passa a ser democrática, é uma opinião que dá ali. Mas a contextualização da visualização que nos traz, a rádio tem essa magia. Vejo isso com muito carinho, essa questão da rádio. Muito importante essa questão da rádio. E ainda mais, ainda vou lá mais ainda para a minha infância. Inclusive minha mãe chegou a trabalhar com esse radialista e com o dono da Rádio Cultura de Alfenas, né? José de Souza. Foi um ícone espetacular na rádio Cultura de Alfenas. Era um gênio. Era um gênio que sabia o que estava fazendo com aquele microfone na frente dele. E tem clássicos do Zé de Souza de Alfenas, clássicos espetaculares. Todo dia ele soltava um clássico e que todo mundo saía comentando. As reuniões que se faziam de amigos nos bares, nos lares. Vocês viram o Zé de Souza hoje? Você viu o que ele falou hoje? E o alcance da Rádio Cultura, meu Deus, eu acho que não dava mais do que 20 quilômetros o alcance da Rádio Cultura. Então era um ícone municipal, municipalista. E as pessoas tinham um verdadeiro carinho e queriam ouvir sempre Zé de Souza. Por exemplo, são 2 clássicos que eu tenho do Zé de Souza, que não me saiu da memória, mas se começarmos a conversar, que a nossa geração, a minha geração dentro de Alfenas, foi a última que os pais e nós chegamos a ouvir, né? Porque aí a gente veio muito com a televisão e a rádio foi ficando assim um pouco distante da nossa geração. Mas a gente tinha em casa, tinha na rua, na praça, a gente estava sempre falando do Zé de Souza. E uma das mais clássicas dele, né? Como Alfenas, a Rádio Cultura de Alfenas, tinha um alcance de apenas uns 20 quilômetros. Eu acho que mal chegava numa cidade vizinha aqui em Fama, onde eu estou hoje. Acho que mal chegava aqui ao alcance. E a torre da Rádio Cultura de Alfenas era embaixo, num baixadão lá do Santos Reis. Hoje as torres, nos lugares mais altos, tem a torre da Rádio Cultura de Alfenas era no baixadão.
Então talvez até por isso, não sei o que aconteceu, que a torre era nesse baixadão. Então isso já era uma coisa que, à medida que a gente vai entendendo de alcance, radiofonia, e agora até satélites e coisa e tal, essa torre ali, né, no córrego do Santos Reis. Isso já era algo impressionante para a gente. Mas uma das coisas que ele chegava, então quando ele chegava e ele entrava no ar, ele virava: Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Mal se chegava aqui em Fama, mal se chegava em Paraguaçu, mal se chegava no Areado, mal se chegava em Machado, mal se chegava em Campos Gerais, que são as cidades vizinhas aqui, ali de Alfenas, e ele tinha essa coisa espetacular. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Então eu me lembro até porque a gente criança fala, mas por que quem fala boa noite? Que é aí que a gente descobre que quando é dia aqui no Ocidente, é noite no Japão. E ele tinha esse lance espetacular. Outro lance, tem uma bobagem, mas não só gente, né? Mas uma bobagem saudável, uma bobagem que até nas famílias, né, luteranas, totalmente católicas, era uma grande piada, né? Então ele chegou uma determinada vez, ele chegou e ele então dava, e agora em Alfenas, puta que pariu, quem tirou o relógio da parede? São esses clássicos que a rádio nos trazia, né? E fora ele, aí eu não me lembro, acho que as pessoas, né, o pessoal da minha geração, com os pais, coisa e tal, que vão lembrar, os clássicos dele nas narrações de futebol. Eu ficava ali perto, porque o meu pai às vezes era juiz, e era do América, e era América e não sei quem, América Saliba, América e Alfenense, coisa e tal, e às vezes meu pai era juiz de futebol, era o juiz ali dessas partidas dentro de Alfenas, de futebol, e meu pai me deixava perto ali deles, perto da rádio, então eu ficava muito perto do Zé de Souza, e tinha então conhecimento do Zé de Souza. As coisas que ele narrava durante uma partida de futebol, os comentários dele, ninguém falava do futebol, todo mundo falava o que o Zé de Souza falou. Os times, ali o papai, as reservas, os técnicos. Queria saber o que o Zé de Souza falou. Os comentários do Zé de Souza. Então, são personalidades. O Zé de Souza, infelizmente, eu sabia quem era. Eu tinha, né? Eu sabia quem era. Mas o Zé Bétio, agora essa Sandra, é de uma magia que faz bem ao cérebro, faz bem à cultura do cérebro, a ligações neuronais do cérebro. Não deixem de ouvir rádios. Rádios com seus comentaristas, né? Comentaristas sérios, e não babajada, né? Mas sérios, falando de coisas sérias. O Pânico, por exemplo, pode ser dado como uma bobajada, mas tudo ali é muito sério. É muito sério ali. Mas que se joga. Né? E Aristóteles, era a filosofia de Aristóteles, é a filosofia de Aristóteles, né? Que tudo é alegria, tudo é comédia, e se aprende pela alegria, pela comédia. Isso eu gosto. No meu professorado eu gosto, e como vocês veem no vídeo, tem hora do nervoso, tem que prestar atenção, mas ao mesmo tempo muita alegria, né? Para se captar, a alegria ajuda a captar, porque ela emociona, ela abre o quântico da gente. A alegria deixa a gente aberto, desarmado, deixa a gente sem crítica, porque de repente a alegria traz comentários e situações inacreditáveis, né? Então, parabéns, mas parabéns mesmo. E o Zé de Souza ainda tive a oportunidade do final dele, ele vende a rádio nos anos 80, e nos anos 90 ele tinha um rancho, aqui na cidadezinha onde eu moro, em Fama, ele tinha um rancho, e eu cheguei nos últimos dias dele, estar ali pescando com ele. Eu ia lá na usina, o rancho dele era ali na usina, um lugar aqui em Fama que se pesca, ele estava lá pescando, eu ia com a minha varinha de pescar também, e eu ainda conversei muito com o Zé de Souza, muito, e eu tenho essa alegria, até histórica, né, de ter tido essa presença do Zé de Souza do meu lado. Então, gente, não parem de ver rádio, não queiram ver imagens de rádio, fiquem com
os comentaristas sérios, legais, que sabem usar alegria, que sabem usar a notícia do rádio. E não é falar bobagem. Rádio não é falar besteira. Rádio não é dar vergonha dos pais ter que ir lá e desligar o rádio para a criança não ouvir. Não é isso. Não é por aí. A rádio é arte muito maior do que essa televisiva e muito maior do que essa mídia. Levem a sério as rádios e profissionais que querem ir para a rádio. Levem a sério isso. Muita alegria, muita seriedade, muita verdade. E a gente deixa a gente contextualizar, né? Então, Sandra, parabéns. Nunca vou querer te conhecer pessoalmente. Me deixa esse conhecimento. Eu te conheço, Sandra, eu te conheço, mas do meu jeito, da minha forma. Zé Bétio, continuo te conhecendo. Sempre quando às vezes aparece. Olha o Zé Bétio, tem aqueles radinho antigo, aparece na mídia, né? E as coisas, ouça a piadinha dele, ouça a coisa dele. E o Zé de Souza tá no coração, tá na memória. E aí, tô podendo falar agora pro mundo. Japão, boa noite. Pronto, Zé de Souza, tá aí. É a minha homenagem que eu faço para você. Estão aqui me ouvindo, sim. Tem nas minhas páginas aparece Japão, nem que sejam brasileiros no Japão, niseis no Japão. Então, agora é real, Zé de Souza. Eu posso falar aqui para você. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. professorsilvano.blogspot.com, WebYTV fama.live, redes sociais, portal Fama News, Rádio Fama News. Ainda, por exemplo, na Rádio Fama News ainda não temos ainda programas ainda que a gente possa ter o radialista. Estamos, né, no nosso começo, tentando apostando ainda só nas músicas, nos programas de música, mas a rádio é mágica. A rádio tem muito mais magia neuronal do que a midiática visual. Muito mais, muito mais. Tentem pegar pelo país afora, tá? Os rádios. Ouçam rádio. Dê para os seus filhos ouvirem rádio. Tirem um pouquinho esse aparelho da mão dos filhos e liguem a rádio. Prestem atenção na rádio. Outra coisa que eu me lembro, que só depois das 6 horas a gente pegava Mundial aqui no interior de Minas. Então, tem a Mundial, os heróis da Mundial, e se conversarmos vai ter muitos que eu vou lembrar. É espetacular. Não deixem de ver as rádios. Falou? Valeu! Viva os meios de comunicação, todos eles, ainda com muito, mas tentam ver aonde traz para vocês eficácia cerebral. Tá? Valeu! Até mais! Que bom fazer essa homenagem, que bom ainda existir esses personagens de rádio. Valeu, valeu mesmo! Até mais, gente!